Pronto. Tasso, querido amigo, Eu não caiu sou a muito. internet geral aqui, aí tive Não, que sair, acabar com a live, voltar com a live de novo. não, eu tenho uma dificuldade com o Instagram. Eu não sei, que eu aperto um botão, eu não entendo esse negócio de Instagram aqui, para mim é um mistério. Mas já tô aqui, agora que Mas importa. agora estamos aqui os dois. Que bom. Obrigado, tá, pela tua disponibilidade, pela tua presença. Eu vou te apresentar rapidamente, tá? O Tasso é engenheiro florestal. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige, tá? Tasso é engenheiro florestal. Aliás, eu queria, sabe que eu estudei engenharia florestal, né, em Viçosa? É mesmo? Gostaria de ter sido engenheiro florestal. Fiz um semestre e meio, mas aí parei, não segurei a onda de viver longe do Rio de Janeiro, voltei para o Rio. Mas o Tasso não, o Tasso fez o curso inteiro, engenheiro florestal formado, especialista em mudanças climáticas, ex-diretor do Serviço Florestal Brasileiro e uma das pessoas que estruturou o Fundo Amazônia. Atual polêmico Fundo Amazônia, não era nem um pouco polêmico, né? Mas de repente virou um fundo polêmico. Teve uma reviravolta hoje aí, né? Parece que tem notícias aí do Fundo Amazônia hoje. Sim, sim, você vai dar elas para a gente. Participou ativamente da redução do desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2012, vai também falar um pouquinho disso para a gente hoje. E hoje coordena o MAP Biomas, que é uma iniciativa que mapeia, a partir de mais satélites, todo o solo do Brasil. Tasso, bom, mais uma vez, obrigado, tá, pela tua presença. Eu já começaria com uma pergunta assim de prima. Temos áreas protegidas demais? Fala-se em 60% do território brasileiro de áreas protegidas, ou enfim, contando reserva legal, com área de proteção permanente, com unidade de conservação. Fala um pouquinho qual é a realidade dos fatos. Não, assim, áreas protegidas, bom, obviamente sempre depende do que você insere nela, né? Sim. Mas a gente, as principais áreas protegidas que a gente chama são as terras indígenas, as unidades de conservação, tipo os parques nacionais, os parques estaduais, etc., né? E depois tem uma categoria que a gente chama de áreas de proteção ambiental, as APAs, né? Mas que são áreas que têm um grau de proteção, mas elas permitem Sim. ter propriedade privada, pode ter atividade e tal, então acaba, nem conta muito, né? Sim. E também a gente tem, dentro das propriedades rurais, cada propriedade rural tem uma regra do que como você pode usar a propriedade. Que elas também são protegidas, mas são áreas de uso particular. Então, se a gente pegar as áreas protegidas que estão dentro dos parques, unidades de conservação, a gente está falando em menos de 1/3 do território ocupado por esse tipo de área, né? Essa questão... Menos 1/3 do território nacional. Então, que é ocupado por esse tipo de área. Obviamente, na Amazônia, a maior parte dessas áreas estão na Amazônia, né? Sim. Então, se você tirar, por exemplo, se você tirar a Amazônia e pegar o restante do Brasil, é menos de 5% em área protegida, que é muito menos do que a maioria dos países do mundo. Então, se você... Quer dizer, a Amazônia tem um monte de área protegida, mas o restante do Brasil tem muito pouco. Então, acaba ficando uma porcentagem bem baixa. Agora, dentro das propriedades privadas, tem áreas também que são protegidas, Sim. Mas aí é aquele negócio, né? Igual se tiver um terreno na cidade, né? Você vai construir, tem um bocado de regra do que você pode e não pode fazer, né? Não sei como é aí no Rio, aqui em São Paulo, por exemplo, para você fazer uma construção hoje em qualquer terreno, você tem que deixar pelo menos 20% de área, eu acho que é 20%, 10 ou 20% de área. Mata Atlântica é 20%, né? Não, eu digo dentro da cidade. Se for Sim. construir aqui, tiver um terreno dentro da cidade e quiser construir, primeiro tem depende do lugar onde você está, tem o máximo de área que você pode construir. Segundo, que você tem que deixar o mínimo do terreno permeável, né? Você não pode construir para poder a água entrar. Tem que ter uma distância da calçada. Ou seja, tem regras de como você pode usar o seu espaço. Você não pode chegar e usar do jeito que você quiser. Se você comprar qualquer veículo automotor no Brasil, vai ter não importa se você comprou uma Ferrari, se você tem um Fusquinha, qual é o veículo que você tenha, o limite de velocidade na estrada vai ser o mesmo. Né? Sim. Então, o que quer dizer com isso é o seguinte, que o fato de você ter uma propriedade rural e você ter que manter
no caso da Mata Atlântica, 20% como reserva legal, como floresta, não quer dizer que você não pode usar, quer dizer apenas que você não pode deixar de ser floresta, ele não é nenhum absurdo, ele simplesmente é parte do regramento, que é todos que têm algum tipo de propriedade, etc., eles devem respeitar um conjunto de regras que são em benefício da sociedade como um todo. Então, é isso. Então, não temos muitas áreas protegidas. O Brasil não tem um exagero de áreas protegidas. Aliás, a quantidade de área protegida que tem no Brasil, ela está muito bem regulada com a média que você tem no mundo. E tem muitos países que têm mais área protegida do que o Brasil proporcionalmente. Aliás, até aqui na América do Sul. Né? Se você pegar os países da Amazônia aqui, eles têm cerca de 40% de áreas protegidas em média. O Brasil tem um pouco menos que isso. Porque a gente ainda tem, né, saiu um novo estudo aí, 16% do território nacional de terras públicas desprotegidas, né? Uhum. O que a gente deveria fazer com essas terras públicas, já que são patrimônio do povo brasileiro, né? Uhum. Grande parte delas na Amazônia e grande parte delas em florestas, né? E, ao mesmo tempo, o governo fala que não quer fazer mais unidade de conservação nem terras indígenas, nem quilombolas. Aí vale duas observações, né? Sim. A primeira é o seguinte, que terra indígena não é uma questão de querer ou não querer. Né? A terra indígena é um direito daqueles povos. Não é que é discricionário do presidente da República ou de quem quer que seja. É discricionário. Eu quero ou não quero que tenha reconhecimento de terra indígena. É uma determinação constitucional. É um direito que é o dever do presidente da República fazer o processo de reconhecimento. Então, quando o presidente, e aí nominalmente é a primeira vez que isso acontece, né, que a gente tem um presidente, como é o atual, que diz explicitamente que ele fala desse jeito, né, não terá mais nenhum palmo de terras indígenas, e aliás, vamos revisar as que já foram feitas antes. Sim. Ele está confrontando o seu dever constitucional direto, né, porque ele não é uma escolha dele. Agora, as unidades de conservação, aí sim, as unidades de conservação é um ato discricionário. Né? Você tem os órgãos que vão dizer onde seria interessante fazer, porque é importante fazer e tal, e aí é um ato discricionário ele decidir criar ou não criar unidade de conservação. Mas as terras indígenas e territórios quilombolas não é uma opção. Ele tem que é um direito daquelas populações terem o seu... Né, Aliás, tem uma coisa também ótimo legal, você falar isso, diga. Não, então, outra coisa interessante é o seguinte, quando você cria uma unidade de conservação, né, ou uma parque nacional, etc., ou você faz o reconhecimento de terra indígena, a terra continua sendo pública. Né? Sim, isso é importante. Não existe índio latifundiário, porque o índio não tem direito à terra. Ele não pode vender, ele não pode fazer o que ele quiser com a terra, ele pode usufruir da terra. A terra dos índios pertence à nação brasileira, né? Ao Brasil como um todo, a todos nós. E ela é o usufruto, né? Que é o uso dela, é um usufruto dos indígenas que estão lá, mas eles não têm direito a título, etc. Né? Ao contrário, né, dos grandes proprietários de terra no Brasil, é um punhado deles, né, cerca de, sei lá, 30 mil proprietários de terra, tem muito mais área do que... E aí a área própria, né, que é a área que ele pode vender, comercializar, etc., do que a população indígena, que já chega próximo de 1 milhão de pessoas. Né? Muito bom. O que você falou de uma reviravolta hoje, quais são as novidades aí no Não, é que a notícia de agora à tarde, né, que o Fundo Amazônia ele foi paralisado, né, o ano passado, quando foi publicado um decreto que extinguia, né, o comitê, que é o chamado de comitê coordenador, né, do fundo, que era o comitê que definia as diretrizes de uso dos recursos e tal. E como isso fazia parte da estrutura que foi acordada com os doadores para o recurso poder vir para o Brasil, isso paralisou o fundo. O fundo não pode operar sem ter o comitê coordenador. E aí, o comitê já tinha muita gente do BNDES, né? Era o BNDES com outras pessoas de outras... Não, o comitê é um comitê bem interessante. Quando a gente montou o fundo, a gente montou um comitê que é sui generis. É o único comitê que existe assim no próprio BNDES e é um dos poucos comitês que existe em qualquer tipo de fundo. Que é o seguinte, ele é um comitê formado por um conjunto de representantes do governo federal, um representante de cada estado da Amazônia e os representantes da sociedade civil, que incluem o setor empresarial,
as comunidades indígenas, as ONGs ambientais e a academia. E aí, cada um desses 3 grupos tinha um voto no conjunto. Ou seja, você só conseguia aprovar as coisas nesse comitê se houvesse concordância nas 3 câmaras. Na Câmara do governo federal, do governo estadual e da sociedade civil. De forma que evitava que a gente tivesse um dos lados, qualquer que seja eles, se sobrepondo sobre os outros. É um mecanismo super reconhecido, foi, aliás, utilizado em outros fundos depois que o Fundo Amazônia existiu. E o que esse comitê faz? É dar as diretrizes do fundo. Diz assim, olha, o recurso do fundo pode ser usado para isso, isso, deve ser priorizado para essas atividades, mas a aprovação dos projetos de que vão receber o dinheiro é uma atribuição do BNDES, técnica, que não tem nenhuma influência do comitê. Isso é importante para dar independência e ter certeza de que os projetos são projetos que sejam tecnicamente aceitáveis, sejam auditados e tal. Então, o que o governo quis fazer, o movimento? Foi, descria o comitê, cria um outro comitê, no qual participa basicamente o governo federal, e esse comitê decidiria os projetos. Então, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Seria apropriar o recurso como se fosse um recurso de governo. O Fundo Amazônia não foi feito para criar recurso para o governo. Ele foi feito para criar recursos para a sociedade brasileira, incluindo os órgãos de governo, as empresas, as universidades, as ONGs, as comunidades, para terem recursos para fazer projetos que promovam o desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Mas muito não é importante você esclarecer isso tudo, viu? Pode continuar, estou achando ótimo. Não, isso que não é um dinheiro do governo, ele é um dinheiro para a sociedade brasileira. E ele é um mecanismo único no mundo, porque ele foi criado assim. A gente vai lá e mostra um resultado, diminuímos o desmatamento. E aí, pelo resultado que a gente obteve, os doadores colocam dinheiro nesse fundo. E não é pouco dinheiro, ele é o maior fundo de cooperação na área ambiental no mundo hoje. Então, já tem lá hoje disponível cerca de 2 bilhões de reais. Né? Aliás, é mais, né? Porque 400 milhões de dólares, mas enfim, vamos dizer 2 bilhões de reais. E já foi usado muito mais do que isso. Então, ele é E aí, toda decisão sobre como usar o recurso cabe a nós no Brasil. Não tem nenhuma interferência do uso do recurso feita pelos países doadores. Mas tem uma condição. A condição é que a definição de como vai ser feita a alocação do recurso seja feita por esse comitê independente, com a participação da sociedade, dos estados, do governo federal, e que a aprovação e a gestão dos projetos seja feita por um órgão técnico como é o BNDES. Isso é super importante de manter. Então, qual é a novidade de hoje? Estrutura maravilhosa, estrutura muito bem pensada. A novidade de hoje é o seguinte, parece que depois de muito vai e vem, hoje teve uma reunião do Mourão, eu vi o Twitter dele, do Mourão, falando ele entrou no circuito para conversar sobre o Fundo Amazônia, não sei, talvez queira os recursos lá para a GLO, embora não pode aplicar em nada que seja militar, então ele não pode usar o recurso para isso, mas para liberar o recurso para que a gente possa ter de novo o recurso do Fundo Amazônia disponível. E aí, ele propôs recriar o Comitê do Fundo Amazônia, de novo, com a sociedade civil, com os estados, com o governo federal, não sabemos a composição ainda exatamente, mas isso foi o que foi externado, e ele puxou a presidência desse conselho, que era do Ministério do Meio Ambiente, ou do ministro do Meio Ambiente, puxou essa presidência para a vice-presidência da República, o que é bom, porque eleva o status desse conselho. Então, vamos ver se isso se materializa mesmo, né? Agora, isso só vai viabilizar que a gente possa usar o recurso que já está lá, mas não viabiliza que a gente tenha mais recursos sendo aportado, porque a gente só recebe recursos nesse fundo quando o desmatamento cai. E o desmatamento, nesse momento, está subindo. A Adriana me mandou uma pergunta aqui, mas eu não entendi a tua pergunta, Adriana. Manda de novo, que você fez aqui a pergunta, eu não consegui entender exatamente o que você queria falar. Tá? Formula aí de novo, que você botou assim. Mas você acredita mesmo que isso vai ser possível nas bases em quem interessa, Tasso? Essa mudança, talvez? Eu sou um otimista, então eu acho que, apesar de tudo... Eu também. Eu acho que é o seguinte, é um recurso que está lá, o Brasil está precisando de recurso, certo? Sim. Nós perdemos 1 ano e meio, porque esse recurso era para estar rodando, os projetos acontecendo, está tudo
parado lá, não sai um projeto novo, não sai recurso, o recurso está sentado lá. Então, eu acho que o esforço, qualquer esforço seja feito no sentido de poder reutilizar esse recurso, mas ele sendo utilizado para as coisas que são importantes, necessárias para a Amazônia, é fundamental. Não é legal que esse dinheiro esteja lá parado e não esteja sendo usado corretamente. Agora, não adianta pensar que esse dinheiro vai ser usado para cobrir o orçamento público, porque não é isso que ele foi feito. Inclusive, na regra do fundo original, está lá dito que ele é um recurso complementar. Ele não deve substituir o orçamento público. Então, não é para ficar pagando diária dos soldados que estão lá na Amazônia, agora nessa GLO. Né? Mas é para equipamentos, como foi feito, né, com o caso dos bombeiros, por exemplo, teve apoio para os equipamentos, apoiar os diversos projetos de desenvolvimento comunitário, né, de implantação de usinas de processamento de castanha que foram feitos, toda a parte do cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural no Brasil inteiro tem um monte de recursos do Fundo Amazônia que foi utilizado para poder fazer o cadastro das propriedades, processo de demarcação, de suporte às comunidades indígenas para as suas atividades econômicas, enfim, pesquisa, muita coisa de pesquisa. Então, é para isso que deve ser usado, né, o recurso. Aliás, o próprio INPE, né, o Sistema de Monitoramento de Satélite, Sim. ele tem, hoje é financiado, tem muito financiamento que vem do Fundo Amazônia. Esse domingo você fez uma aparição no Fantástico falando dos resultados aí das leituras do Mapbiomas sobre o desmatamento de 2019. Né? E você fez uma fala de que, acho que você falava de 90% do desmatamento ilegal, né? Que aconteceu na Amazônia. Fala um pouquinho do Mapbiomas e de como chegou nessa... E também o site do Mapbiomas qual é? Se alguém pudesse botar aí. Sim, a Márcia Hiró também está falando. E para a Mata Atlântica e outros biomas também, enfim. A gente fez... O que a gente fez foi o seguinte. O Mapbiomas é um projeto em que a gente mapeia todo o país em uma escala de 30 metros. O Mapbiomas tradicional, tal, que a gente mapeia ano a ano. Então, a gente tem mapas do Brasil para cada ano, desde 85 até 2018. Estamos preparando agora 2019. Isso é público, né? Se qualquer um de quem está assistindo aí quiser entrar no Mapbiomas, pode ver esses mapas. Mapbiomas.org. Ele é aberto para todo mundo e ele basicamente conta a história de cada quadradinho de 30 por 30 metros do Brasil. Então, se estiver aí no Rio de Janeiro, não sei onde estiver, e se você olhar aquele quadradinho onde você está, vai ter a história desse quadradinho. Então, o que ele conta é assim, o que era floresta, o que virou pasto, o que virou agricultura, o que virou área urbana, mineração, etc. E a forma como a gente faz isso é fazendo um mapa, todo ano, a gente faz um mapa que tem a classificação do que é cada quadradinho, cada um dos 9,5 bilhões de quadradinhos que compõem o Brasil, de 30 por 30 metros. Até a gente vai falar que é a história do Brasil 30 por 30, né? Agora, mais recentemente, a gente gerou um outro produto que é o seguinte. A gente pega cada alerta de desmatamento que foi identificado pelo INPE, através do DETER, né, que é o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, que sai toda semana, amanhã sai dado novo do DETER. Cada um desses alertas feitos pelo INPE, ou pelo Amazon, lá com o programa que eles têm na Amazônia, ou por um programa chamado Global Forest Watch, né, que tem um mecanismo de monitoramento das florestas no mundo também. A gente pega todos esses sinais de desmatamento que eles dizem, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse ponto. A gente vai lá e dá um zoom nesse lugar e adquire imagens de alta resolução, que aí, em vez de 30 metros, ele tem 3 metros de resolução, e a gente avalia, e tem todo dia essas imagens diárias, 3 metros de resolução, e a gente procura para identificar exatamente quando começou e quando terminou aquele desmatamento. E aí tem uma imagem antes e uma imagem depois. Então, quando você entra na plataforma, que chama alerta.mapbiomas.org, você enxerga o Brasil, a gente validou 58 mil casos de desmatamento o ano passado no Brasil, e para cada um deles, se você clicar nele, você encontra a imagem de antes e depois. Então é inequívoco. Você fala assim, certeza que desmatou, porque tem a imagem de antes de desmatar e depois, com a data, né? E aí a gente cruza isso com dados de terra indígena, unidade de conservação, todo o cadastro de imóveis rurais, se tem autorização, não tem autorização, se teve embargo ou não teve embargo. E aí a gente consegue fazer um perfil de cada um desses alertas. Então, para cada alerta, tem um relatório, um laudo.
técnico que permite você saber se ele é legal, quem é o proprietário e tal. Então, o que nós lançamos essa semana, teve a matéria no Fantástico, nós lançamos o relatório na terça-feira, é uma consolidação de tudo que a gente enxergou em 2019. Então, em todos os biomas brasileiros, vai da Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa e a Mata Atlântica. E para cada um desses biomas, a gente vasculhou todos os alertas de desmatamento. E aí nós chegamos a esse número. São 56 mil alertas no ano de 2019, 1,2 milhões de hectares, que é mais ou menos um terço do Rio de Janeiro. Se pegasse o estado do Rio de Janeiro, em 3 anos, nesse ritmo, a gente teria desmatado o estado do Rio de Janeiro inteiro. Espalhado pelo Brasil. No ritmo de 2019, cacetada. E aí o que é dramático é que se você olhar cada um desses desmatamentos e olhar, metade deles caiu em áreas que são protegidas ou que tem uma restrição que impede o desmatamento. Então, por exemplo, caiu em área indígena, caiu em unidade de conservação, caiu em reserva legal dentro das propriedades rurais, caiu em áreas de preservação permanente. Lembrando que essas duas são autodeclaradas, né? O cara diz que isso aqui é a minha área de proteção, aqui é a reserva legal. E aí vai lá e desmata na mesma área, que não pode, né? Metade caiu ali. E depois, para desmatar no Brasil, você tem que ter autorização. E a gente viu que menos de 2% do que foi desmatado teria autorização. Quando você cruza os dois, quem tinha autorização e não desmatou em área protegida com restrição, aí dá menos de 1%. Então, a gente pode dizer que 99% do que foi desmatado no Brasil em 2019 tem fortíssimos indícios de ser ilegal. Eu não posso dizer que é ilegal porque não cabe a gente dizer que é ilegal. Sim, né? Isso cabe ao órgão. Mas, assim, todos os indícios estão lá para dizer isso aqui é tudo ilegal. Então, é uma constatação horrorosa, né? Mas é a constatação de que 99%, quer dizer, desmatamento é uma atividade ilegal no Brasil. Ela é uma atividade ilegal, especulativa e tal. Agora, o outro lado da moeda, né, que também é interessante, é o seguinte: você tem, se você pegar o número de imóveis rurais que cruzam com esses alertas de desmatamento, ele dá um pouco menos de 50 mil imóveis rurais. Só que no Brasil tem 5,5 milhões de imóveis rurais cadastrados. Então, digamos assim, 50 mil para 5 milhões. Então é menos de 1%. Então, sim. Quer dizer, também dá para dizer ao outro lado, dizer o seguinte: menos de 1% das propriedades rurais no Brasil tiveram desmatamento ano passado. Quer dizer que a maioria dos produtores, né, 99%, né, do meio rural, dos produtores ou dos donos de fazenda, chácara, etc., não desmataram. Também é um outro lado interessante. Muito Agora, interessante. o que acontece? Né? Quem vocaliza hoje e representa o setor ruralista é esse setor que está defendendo 1%. Então, o que a gente precisa no Brasil é ter essa situação em que esses 99% que não estão ligados com desmatamento, eles sejam os primeiros a combater quem está desmatando de forma ilegal. Né? Total. E não o contrário. Né? Engraçado que eu estava falando sobre exatamente isso hoje, enfim, sobre essa situação toda que a gente está vivendo no Brasil e como a gente precisa que esse setor que produz, produtivo, se coloque a cara e diga: olha, nós somos contra o desmatamento ilegal, enfim, ou contra o desmatamento de maneira geral, né? Porque boa luz aqui em casa. Espera aí. Tá ainda aí ou não? Porque acabou a luz aqui em casa. Voltei. É que é pelo telefone, né? Eu nem sei como faz isso aqui no computador. Uhum. Enfim, porque tem essa... A gente fica... É muito louco, porque agora, vamos dizer, a turma ambientalista está defendendo os produtores, né? O que seria normal de acontecesse numa situação onde está todo mundo em prol de um mesmo objetivo, né? Uhum. Realmente não tem sentido a gente ficar opondo, e para a gente não interessa opor
produção à preservação, porque dá para fazer as duas coisas, né? Tem que opor legalidade e ilegalidade, né? A gente, como você está mostrando, a gente tem os dados todos para ver onde está, quem está fazendo, como está acontecendo, quais são os responsáveis, né? Então... E dá para ligar esse tema também, Estevão, que é uma coisa que você enfim, tem um filme que está para, né, o filme que está para lançar, enfim, sim, não sei quando é que é, já tem data? Já, agosto, tá. Globoplay e Canal Brasil simultaneamente. E que é uma coisa, porque ele mostra as entranhas de como é que é o processo de grilagem no Brasil, né? Sim. E nós estamos no meio dessa discussão sobre a antiga MP, que agora virou um projeto de lei, e um dos argumentos mais utilizados, aliás, foi inclusive utilizado pelo vice-presidente na resposta, né, a vice-presidência na resposta ao programa do Fantástico, lá apareceu isso, de que para você, que é difícil combater o desmatamento, que para combater o desmatamento precisava aprovar a MP, né, o projeto de lei da responsabilização fundiária, para poder responsabilizar quem desmata, né? E aí a gente nesse relatório ele é definitivo para mostrar que isso não faz nenhum sentido. E aí tem dois motivos principais. O primeiro é o seguinte: se fosse verdade que você tendo a primeira hipótese, né? Quem tem o título é mais regular, ele não desmataria ilegal, etc, etc, certo? Seria uma hipótese, né? Sim. Então você tem que regularizar, dar o título, que aí ele não vai desmatar. Ou vai só fazer de forma legal e tal. Aí então o que nós fizemos? Nós cruzamos esse dado, a gente não tem lá na plataforma ainda, porque tem uma dificuldade com a leitura do dado. Enfim, tem uma questão ainda na comunicação com o dado do INCRA, mas a gente baixou os dados, uma versão dos dados do CIGEF, que é o cadastro dos imóveis rurais. E aí nesse cadastro você pode enxergar os que têm título e não têm título. E ao cruzar os dados do CIGEF com os alertas de desmatamento, a gente pegou todos os alertas que caíram dentro de áreas que estão tituladas. Sim. E aí fez a seguinte pergunta: quanto dessas propriedades que tiveram desmatamento e têm título tinham autorização? E aí a quantidade de autorização que tinha nessa área é 10%. Ou seja, 90% do desmatamento que aconteceu nas áreas tituladas, no Brasil todo, eles foram ilegais. Não tinham autorização ou caiu em cima de reserva legal, etc, etc. Então, primeiro, o fato de você ter título ou não ter título não diz muita coisa sobre a legalidade no Brasil nas condições atuais, porque Sim. Você vai estar lá. A segunda questão é a seguinte: é verdade que a gente só consegue saber o CPF, né, e o CNPJ, ou a gente só consegue responsabilizar quando existe um título? Não. No Brasil não tem essa condição. Especialmente desde que foi criado o Cadastro Ambiental Rural, isso antes do Código Florestal ainda, lá em 2008, quando foi criado, a gente tem hoje um cadastro, tem 5,5 milhões de propriedades, e cada cadastro desse que foi autodeclarado, ou seja, foi o sujeito que foi lá e disse: eu sou responsável por essa área, certo? Sim. Mas se você está dizendo que é responsável por essa área, se tiver um desmatamento lá, a responsabilidade é sua, né? Então, nós temos 75% de todos os desmatamentos que a gente capturou o ano passado, os 56 mil, eles se sobrepõem parcialmente ou integralmente com áreas cadastradas no cadastro ambiental rural, que é esse cadastro. Ou seja, Sim. 75% do desmatamento que aconteceu no Brasil ano passado, de cara, você tem um CPF ou um CNPJ para responsabilizar. Então, agora, quantos por cento do desmatamento no Brasil ele gera algum tipo de ação ou responsabilização? Quanto você acha que é? Ação de fiscalização e multa, né? Seria fiscalização, multa, embargo, o que quer que seja. Eu chutaria aí uns 30%, 40%. Não, é menos de 5%. Somando tudo, menos de 5%. Na real mesmo, quando você vai olhar o que transformou em ação concreta, é 1 a 2% do total dos alertas que são identificados. O que quer dizer isso? A gente transforma muito pouco o dado do desmatamento numa ação concreta. Qual era o principal fator limitante para poder ter essa ação em escala? É porque o pessoal do IBAMA não está afim de fazer? É porque os estados, ninguém está afim de fazer? Não. Aliás, por ter passado um tempo no governo também, eu aprendi a admirar profundamente
os técnicos, né, os servidores desses órgãos ambientais todos. Né? É um monte de gente. Eu assim, também, tenho vários amigos 95%, atualmente lá. tem uns 5% que não presta, tudo bem. Mas 95% é um monte de gente, é uns abnegados que moram num lugar sem estrutura nenhuma e que estão lá tentando fazer o negócio acontecer. E aí tem uma dificuldade, que é como você gerar os laudos técnicos que você precisa fazer. Ana Paula está poder... aí, falando obrigado. Ana É, Paula, assim, você é uma tipo, delas. você tem que pegar, gerar um laudo técnico para poder depois ir lá e fazer todo o processo da multa. Enfim, tem uma burocracia enorme para vencer. Então, a gente identificou esse como um grande problema lá em 2018. E é por isso que a gente começou a fazer esse projeto do MAP Biomas Alerta. O que a gente faz? Como é que faz esse laudo? Eles explicaram para a gente, o laudo tem que ser assim, tem que ter essa figura aqui, não sei o quê, tal, tem que ser esses elementos. Eu falei, então é isso que nós vamos produzir. Então, a gente criou um processo usando machine learning, né? Usando inteligência artificial, usando um bocado de trabalho de elementos que permitem a gente gerar um relatório desse que demorava 6 horas para ser feito por um técnico de IBAMA e a todo gás lá fazendo. Hoje ele consegue acessar no Map Biomas Alerta em segundos. A gente até brinca, passou de 6 horas para 6 segundos, ou menos. Então, a ideia é o quê? É que esse monte de relatórios que foram feitos, em vez de ter feito 2% de relatório daquilo que teve de alertas em 2018, hoje a gente está gerando, tem 56 mil, a gente gerou 50 vezes mais relatórios esse ano. E pronto, disponível, de graça, sem nenhum tipo de filtro, tá certo? Para ser acessado por esses órgãos. Então, o que a gente espera é que agora que a gente está com toda essa massa de material lá, que isso possa ser feito em escala, sabe? Por exemplo, tudo que caiu em reserva legal, terra indígena, não sei o quê, embarga de uma vez só. De uma vez só. Manda fazer um embargo de tudo, porque não pode ter desmatamento dentro dessas áreas, né? A mesma coisa para o processo de notifica todo mundo. Não tem autorização, notifica todo mundo. Se por acaso o sujeito tem uma autorização que não foi cadastrada, porque não entrou no sistema estadual, etc., ele manda de volta a sua autorização e beleza, o processo é arquivado. Mas a gente precisa fazer esse esforço, né, de fazer em escala. Por quê? Desmatamento é uma atividade ilegal. A atividade ilegal é especulativa, né? Então, a especulação é simples. Se eu tiver uma alta chance de lucrar ou me beneficiar com aquela ação e baixa probabilidade de ser pego ou penalizado por ter feito algo ilegal, a ilegalidade cresce. Sim. Se eu faço o contrário, se eu consigo gerar uma perspectiva de punidade alta e uma perspectiva de lucro ou benefício baixa, a gente consegue reduzir o desmatamento. Nós vivemos entre 2005 e 2012, por exemplo, um período... Foi um pouco que vocês fizeram, né, nessa época, né? Exatamente. Que era o quê? Era tolerância zero. Era criar unidade de conservação, reconhecer as áreas indígenas. E nessa época, quando você criava unidade de conservação em uma área indígena, o sinal era claro. Aqui não terá regularização fundiária, não tem chance de grilagem. Então, o grileiro não vai ficar lá matutando numa área que ele não tem a menor perspectiva de poder vender ela. O que aconteceu hoje? Não vai botar dinheiro ali. Exatamente. Moratória da soja. Custa caro, a gente sabe disso. Moratória da soja. O que foi a moratória da soja? Que não é nem um programa de governo, isso foi um programa feito pelas ONGs junto com os órgãos, com os grandes traders. Era o seguinte, olha, se desmatou depois de 2008, não pode vender a soja. Aí o sujeito estava pensando que eu não vou conseguir me beneficiar, porque eu não vou conseguir vender a soja. Aí, desmatamento associado à soja na Amazônia, caiu lá para baixo. Mas caiu lá para baixo mesmo, quase zerou o desmatamento associado à soja na Amazônia. Então, hoje nós estamos vendo o processo contrário. Ai, né? Minha mãe não abre a porta. Eu não posso fazer nada agora. A gente está ao vivo aqui. Manda um beijo para todo mundo, para o Tasso. Pedrinho Figueiredo. Tá lá, manda um beijo. E aí, beleza? Deixa eu continuar aqui. Vai lá, resolve lá com a gente. Então, o que acontece hoje? Então, hoje a gente tem um processo que se você invade uma terra indígena, o governo faz corpo mole. E os indígenas têm que se virar sozinhos. Né? Se você... o governo dá um sinal de que não vai reconhecer novos territórios indígenas, então o pessoal faz o quê? Invade as áreas, começa a desmatar para criar um fato. As unidades de conservação estão sendo invadidas em toda a Amazônia. Por quê?
Porque eles estão com a ideia de que a unidade de conservação vai ser redesenhada. Porque é o Porque sinal que foi já dado pelo foi governo. dito também, né? Já foi feito no Jamanchim, né? Que foi Sim, tirado um Jamanchim pedaço já da foi unidade de feito. conservação e tal. Então, nós estamos vivendo um momento em que o sujeito ele fala assim, olha, eu vou fazer a ação e eu vou conseguir me beneficiar, porque eu vou conseguir vender, vou conseguir receber um título da terra. Do outro lado, ele tinha aquela sensação de que não ia ser pego, ou que se Sim. fosse pego não vai ter ação. Então, o que nós estamos criando agora, e nós estamos forçando a barra mesmo, é dizer o seguinte, primeiro, se você desmatar, a gente vai pegar e a gente pega retroativo. Não é igual radar de trânsito, que se você passar num farol que não tem radar, você não é pego nunca, né? A gente tem um radar, que é a imagem de satélite diária, que enxerga e tira foto de tudo, todos os dias, e guarda a imagem. Então, se eu souber, no futuro, que teve um desmatamento, eu posso voltar lá atrás no arquivo, procurar a imagem e dizer quando é que foi que aconteceu o desmatamento. Então, a primeira sensação que a gente quer que as pessoas tenham é de o seguinte, se você fizer um desmatamento ilegal, a gente pega. Você está sendo filmado. E a gente pega e diz se ele é legal ou ilegal. Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir pegar. Segundo, aí esse é o segundo momento que a gente está trabalhando agora com o Ministério Público, com os órgãos estaduais, com quem queira trabalhar. Vamos transformar esses 56 mil alertas que estão reportados com imagem de antes e depois, etc., quase 70 mil laudos. Vamos transformar isso tudo em ação. Em escala, todos ao mesmo tempo. Que é para o quê? Se ter a sensação de que se você desmatar ilegal, vai ser pego. Se for pego, vai ter algum tipo de ação ou consequência. E aí, tem o terceiro pilar. O terceiro pilar é como é que a gente faz para que o sujeito que desmatou ilegal não se beneficie. Não se beneficiar são duas coisas. Se for uma área que é área pública, ele não possa de jeito nenhum receber o título da terra, nem passar pelo processo de regularização. 2, que ele não consiga vender a produção, ou não consiga crédito agrícola, etc. Então, a gente está trabalhando com os bancos para criar uma situação em que os bancos impeçam de qualquer maneira de ter crédito para qualquer tipo de área que tenha tido desmatamento ilegal, não na mesma área, mas em qualquer desmatamento da propriedade. 2, que não tenha os traders e os compradores e tal, para que não comprem de áreas que tenham tido desmatamento. E o terceiro ponto é que, obviamente, não tenha nenhum tipo de titulação. Acho que eu já falei isso da titulação, né? Então, esse é um pouco um pouco da estratégia ali para lidar com o tema do comando e controle, né? Para viabilizar a gente estancar essa sangria desatada que está acontecendo agora na Amazônia. A Adriana falou aqui, mas esse governo não quer que isso aconteça, simples assim. Mas, ao mesmo tempo, se você trabalhar com instituições privadas e com a sociedade civil, vamos dizer, privadas, bancos, a gente já... Banco do Brasil, não sei se conseguimos, né? Mas, enfim, a gente consegue ir cercando, pelo menos, né? Dando algum tipo de... Mas, olha, eu queria... O papo está maravilhoso, já... Puta, faltam, sei lá, 15 minutos, temos só mais 15 minutos aqui. Eu queria entrar um pouquinho em mudanças climáticas. Você também é uma pessoa que entende muito disso, emissões de gás de efeito estufa, tudo mais. Você apresentou um estudo lá em Princeton ano passado do que seria o planeta sem a Amazônia, né? E, enfim, poucas pessoas viram, né? Poucas pessoas estavam lá. Mas você podia falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, a Amazônia e um pouco o Brasil nessa história toda? Acho que assim, de clima, talvez duas coisas importantes, né, recentes, e que acho que são super chave. A primeira é a seguinte: a gente fez uma modelagem no ano passado com um laboratório de modelagem climática lá de Princeton, Sim. que é enfim, o principal laboratório de modelagem climática no mundo. Enfim, fazem vários dos cenários, rodam cenários de IPCC, etc. E eles rodaram um modelo que era o seguinte: o que acontece com o clima no planeta se você tira a Amazônia? Tira 50% ou 100%. Tira a Amazônia da equação. O que acontece com o clima do mundo, né? Então, uma primeira consequência é um aumento de 0,25 graus na temperatura global. Parece um número pequeno, sim, mas vale lembrar que a nossa meta, né, de limitar, a gente quer limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus. Então, 0,25
se a gente tirar a Amazônia mais 0,25 na temperatura global, foi-se a meta de Paris. Não tem como chegar na meta de Paris sem a Amazônia. Mas mais importante é o seguinte, o efeito é muito diferente em vários lugares do mundo. No caso da própria Amazônia e do Brasil, o aumento de temperatura ocasionado pela perda da Amazônia chega a 2 graus. Então, a gente é o principal impactado, né? A gente é os principais impactados se você tira a Amazônia. Aí você pega outro indicador que foi modelado, foi água. Então, que é a estresse hídrico, seca, etc, etc. Então, o Brasil chega a perder, nesses modelos, 25% da sua chuva, né? O que é trágico. Né? Então, assim, e o problema da Amazônia é que a Amazônia é uma espécie de um ser vivo, ele como um conjunto todo. Ele, para conseguir se manter, ele tem que ter a bomba toda funcionando, porque ele é uma grande máquina funcionando. Se você tirar algumas engrenagens dela, a máquina pode parar de funcionar ou até funcionar produzindo outra coisa. Né? Sim. Então, um dos indicadores... vai produzir alguma outra coisa aí, com certeza. Né? Parar exatamente. Um dos indicadores incríveis assim, da pesquisa atual é o seguinte. O ano passado teve um estudo que mostrou que a cada 10 anos aumentam de 6 a 7 dias o período seco na Amazônia e nas bordas da Amazônia com o Cerrado. Certo? 6 a 7 dias. Se você aumentar mais 15 dias o período seco, você inviabiliza nessa região, você inviabiliza aquela segunda safra, né? Que a gente no Brasil tem a safrinha, safrinha, né? Isso. Então é uma coisa absurda. Para quem não sabe, vamos dizer, a safra que você consegue tirar no centro-oeste no meio do ano, né? Tem a safra grande das chuvas de janeiro, fevereiro e março e tal, e teria essa outra safrinha no meio do ano, né? Que o Tasso está falando. Então, se você aí você tira, você perde a safrinha. Mas olha uma outra coisa, que aí está ligada com isso. A gente fez um mapa, o pessoal do Amazon, até por uma colaboração com a WWF, no MapBiomas, a gente fez um mapa de toda a superfície de água, né, da Amazônia, desde 1990 até 2018. Depois a gente fez um corte principal de 2000 a 2018. Agora, inclusive, a gente está fazendo isso para o Brasil inteiro, de 85 até o atual, Pantanal, Caatinga, todos os biomas. Mas esse que foi feito para a Amazônia, uma das coisas que foi feita foi dividir, olhar para como que a superfície de água estava mudando, a quantidade de água ao longo de toda a Amazônia, e separando o que era a superfície de água natural da superfície de água artificial. O que é artificial? O lago de hidrelétrica, aqueles lagos de decantação e mineração, e principalmente esses açudes, né, dentro de propriedades rurais. E olha que louco isso. Então, o que está acontecendo na Amazônia? Quando você olha para o número total, a Amazônia está perdendo área de superfície de água. Tá? De 2000 a 2018, ela veio perdendo superfície de água. Agora, a principal perda que acontece é na superfície de água natural. E ela é um pouco compensada porque está aumentando muito a superfície de corpos d'água artificiais. Para ter uma ideia, na Amazônia foi mapeado mais de 50 mil açudes, né, como é que fala? Reservatórios em propriedades rurais. Para ter uma ideia, no Cadastro Nacional de reservatórios, tem 20 mil áreas no Brasil inteiro. Só na Amazônia a gente achou 50 mil. Né? Então, o que está acontecendo? Onde é que estão esses reservatórios? Nas cabeceiras dos rios. Né? Que é na fronteira do desmatamento, onde está ali. Então, o que as pessoas estão fazendo? Como você desmata, vai secando, você então reserva água. Você tem menos água, represa para represar. Você represa a água, tem menos água fluindo para os cursos naturais. Então, está reduzindo a água nos cursos naturais. E essas águas que estão no curso natural vão para onde? Onde tem árvore, onde tem floresta. A floresta que bombeia a água para gerar chuva. Então, aquela máquina, que é a floresta recebendo água, jogando água para cima, aquilo chovendo, etc., ela tá reduzindo. Então, o período seco está aumentando, as pessoas fazem mais açude, menos água no fluxo natural, menos água está sendo evaporada, menos água chove,
Que roubada, hein? Um ciclo, Ciclo o ciclo vicioso do é um mal. ciclo viciado. E aí daí que vem a história da savanização, que se fala tanto. Porque quando a floresta vai ficando mais seca, as áreas vão ficando mais secas, elas também ficam mais susceptíveis ao fogo. Então, quando põe fogo na área desmatada, o fogo se expande mais ainda sobre a área de floresta. Então, a nossa... Assim, a quantidade de razões que a gente tem para cuidar da floresta, inclusive por conta do clima, é absolutamente fundamental. Amigo, infelizmente, estamos chegando aqui já nos finalmente. Não sei quanto tempo, talvez mais uns 10 minutos, se o Instagram permitir. Mas, enfim, como você falou, eu também. Enfim, sou um otimista, sempre vou lutar achando que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, enfim, sempre com esperança, e porque tem muita gente bacana do nosso lado, né? Muita gente que está aparecendo aí na nossa live, enfim. Mas eu queria um pouco ouvir de você, então, a gente já entendeu a importância e a necessidade de preservar a Amazônia. Então, estamos entendendo o seu trabalho, que é um trabalho fundamental nessa história toda de preservação. Já foi e agora ainda é e continua sendo. Qual é o seu, vamos dizer, conselho, o que você falaria para as pessoas que estão ouvindo a gente, para não saírem tão tristes da nossa live, mas você que é um otimista assim como eu, o que você poderia dizer para as pessoas em termos de como é que a gente vai sair dessa enrascada, vamos dizer assim? Eu digo o seguinte, primeiro que eu até estava pensando em escrever essa coluna no Globo, né? Estava pensando na coluna essa semana, eu falei assim, acho que eu vou escrever uma coluna que vai chamar assim, tô cansado de dar notícia ruim, né? Sim. Porque nesse trabalho de monitoramento e tal, a gente, tá difícil de dar uma notícia ruim, notícia boa, né? Boa. Mas algumas coisas. A primeira é que a gente aprendeu ao monitorar as florestas também, que se você para de desmatar, se você consegue estancar o processo, a floresta consegue se recuperar. E muitos ainda conseguem se recuperar. Hoje a gente tem em recuperação no Brasil, em diversas formas, mais de 20 milhões de hectares. É uma área equivalente a 4 vezes o estado do Rio de Janeiro, que está em todos os biomas, em diferentes processos de recuperação. Infelizmente, recuperação de áreas degradadas no Brasil, nesse caso, não é porque alguém foi lá e plantou, resolveu o que ia fazer, é porque abandonou a área. Então a gente abandona as áreas, mas essas áreas que foram abandonadas têm capacidade de voltar. Então, eu acho que a primeira coisa é, a gente ainda está em tempo de poder estancar o processo para que a floresta ela consiga os nossos ambientes naturais consigam retornar, se regenerar, sem a gente atrapalhar, digamos assim, parar de atrapalhar para ela poder voltar, né? Se puder plantar, melhor ainda, porque a gente ajuda, estimula a ter enfim, é também importante. Mas eu acho que o que é mais fundamental é que a gente tem uma sociedade civil absolutamente pujante no Brasil, que é uma coisa única. A gente não tem isso tão forte nos outros países tropicais. No Brasil é uma coisa muito forte, com muita capacidade de trabalho. E a gente tem uma enormidade de gente que está lá, que vive na floresta, seja os povos indígenas, seja as comunidades tradicionais, etc., que mantém, né, a sua fibra, a sua esperança, a sua vontade de fazer com que aquilo seja algo que se possa permanecer sustentável e tal. Então, a aposta que eu faço hoje, enquanto a gente está com essa maluquice de ter um governo e, mais que tudo, um Ministério do Meio Ambiente que opera no sentido contrário, né, do que a gente deveria esperar, a gente tem que apostar todas as fichas na sociedade civil, na academia, que continua firme e forte, e também no setor, né, nas empresas e no setor, enfim, empresarial, etc., comprometido com sustentabilidade. É essa turma que vai segurar as pontas e poder provocar uma revolução do contrário. Agora,
a gente tem que imaginar o que vai ser essa nova economia para a região, que é uma economia que tem que ser construída a partir daquilo que pode ser produzido, daquilo que pode ser ocupado. Então, não dá para imaginar a Amazônia como sendo um vazio em que a gente vai colocar uma redoma e ficar olhando para ela porque a gente conseguiu proteger. A Amazônia será protegida pelas pessoas que estão lá, né? Tinha o Perfeito Fortuna, falava um negócio que eu achava genial. Ele um dia chegou para mim e falou assim, é o seguinte, para salvar a Amazônia tem que comer tracajá. Porque quem come tracajá protege o tracajá, porque ele quer que tenha tracajá lá, certo? Tracajá é tartaruga, né? É, tartaruga, né? Mas se o cara que come tracajá, ele protege o tracajá, porque ele vai precisar do tracajá, entendeu? Agora, o cara que está lá para extrair tracajá para vender, para não sei aonde, ele não vai resolver, mas é aquele que come. Então, o que eu quero dizer com isso é que são essas comunidades, essas pessoas que vivem e que têm uma relação com a floresta, que farão toda a diferença para manter ela em pé, para viabilizar com que a gente tenha a proteção desse recurso natural, de usufruto de todos nós. Então, não existe vazio, não é a gente deixar o vazio, e tampouco é a gente substituir aquilo que está lá para gerar uma economia. A gente tem que fazer isso com as pessoas que estão lá. Tem milhares de iniciativas interessantes acontecendo. A gente podia aqui fazer uma outra conversa só sobre iniciativas interessantes que estão acontecendo na Amazônia. Eu vou só destacar uma que eu acho assim brilhante. Vou dizer duas, tá bom? Uma é um negócio chamado Origens Brasil, que é um projeto que envolve vários parceiros, com as comunidades, com ONGs, com a academia, com as empresas, para produzir uma economia baseada nos produtos da sociobiodiversidade brasileira. Então, ela pega, quando você compra um pão Vic Bold de castanha do Pará, esse pão tem lá um selinho que você vê e você consegue acompanhar isso até as comunidades que produziram aquela castanha, né? Então, eu acho que esse é um modelo super interessante, que ele vai nas entranhas da floresta e mostra uma nova economia. E o outro projeto é um negócio que chama... Agora o Muvuca, né? Que eu não sei se o nome inteiro é Muvuca, mas assim, o Muvuca é o conceito, a ideia, que é de você restaurar uma floresta a partir de um blend de sementes que você planta. Um Muvuca de sementes. É um negócio maravilhoso, inacreditável, assim, quando você olha o resultado e tal. Mas por que ele é interessante? Porque ele envolve o proprietário rural, que tem a área que vai ser recuperada, ele envolve as comunidades tradicionais e indígenas que coletam as sementes e que produzem as sementes, envolve a academia que gerou o mecanismo de fazer a produção, enfim, e é um super ganha-ganha, porque quando você planta aquela floresta, você está plantando também para ter produtos que vão ter ali naquela área. Então, só para dizer que tem muita esperança nessas iniciativas sendo feitas envolvendo a sociedade civil, envolvendo as comunidades locais e envolvendo os empresários, os produtores rurais. Amigo, queria te agradecer imensamente por esse papo. Eu acho que a gente deveria fazer uma segunda vez, sim, viu? Eu vou fazer essas lives toda quinta-feira, até o lançamento do filme em agosto, então ainda tem muitas quintas-feiras aí para a gente falar. E eu acho que a gente poderia realmente marcar uma outra só para falar de iniciativas boas na Amazônia e no Brasil inteiro. Acho que tem que trazer também a Mata Atlântica, tem que trazer o Cerrado, já que você tem essa ampla visão. É uma live sem problemas, né? Não pode falar de problema. A gente faz uma live que a gente só pode falar de coisas boas. Vamos fazer essa? Live poliana. Live poliana, exatamente. Tá? Então, vou botar aqui na agenda mesmo, tá? Beleza, vamos fazer. Isso sim. E olha, obrigado, então. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, mas enfim. Não, prazer, sempre um prazer. E não deixem de assistir o filme quando sair. Eu vi, né? Já tive a oportunidade de ver o filme 3 vezes, em 3 versões, e é sensacional. Então, você está me acompanhando desde o comecinho. É um thriller, né? Uhum. É um Obrigado thriller policial, por tudo. na verdade, né? Como é? Também é um thriller policial, assim, para quem gosta de séries policiais. Tem suspense, onde é que isso tudo vai dar, investigação, emoção, né? É isso. Muito aí. bom. Tá bom, meu amigo. Olha, eu agradecer também a todo mundo que está nos assistindo. Quinta-feira que vem tem mais, com uma convidada mais do que especial, que eu vou anunciar. Estou aqui numa negociação grande, mas eu acho que vai ser uma convidada que vocês vão gostar muito. Tá? Quinta-feira, então,
7 da noite. Continuamos aí com as lives do Amazônia Sociedade Anônima. E hoje à noite agora tem a live dos artistas, né? Pela Amazônia, né? Isso, agora tem live de artistas. Hoje está engarrafado tudo. Muita coisa boa acontecendo, graças a Deus. Valeu, gente. Querido, obrigado. Um abraço, tá? Sempre um grande prazer. Você sempre ensinando muita coisa e com uma energia maravilhosa. Obrigadíssimo mesmo. Um abraço, Estevão. Um abraço, Valeu. gente. Tchau, gente. Obrigado por todo mundo aí estar acompanhando a gente. E quinta-feira a gente continua a nossa jornada. Grande beijo, boa noite e bons sonhos.